Deus em eterno seja glorificado. Amém. E que o eterno Deus reine entre nós. Amém. Irmãos, aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, eu me encontro junto com todos vocês para agradecer primeiramente ao Eterno por tudo quanto Ele tem me preparado. Com a ajuda de Deus, logo estarei retornando para o país onde eu moro. Gostaria de solicitar as vossas orações e eu não sei até quando minha missão vai continuar naquele lugar, porém aqui vi muita necessidade. Irmãos, nós não somos pessoas que temos riquezas ou materiais, não. Somos simples, humildes e não estamos aqui para querer benefícios materiais. Porém, eu quero pedir oração aos irmãos. A oração é uma coisa que não custa nada, né? Infelizmente, tem pessoas que pensam que quando a gente está pedindo oração, a gente está pedindo outra coisa. Mas é lógico que é Deus que opera tudo, tanto querer como efetuar, e tudo está na mão de Deus, e nós não precisamos, de maneira alguma, ficar preocupados, porque quando se trata da obra, nós estamos fazendo um trabalho que não é para nós, vamos dizer assim. Eu poderia estar em paz, não gravar vídeos nenhum. Meus vídeos são vídeos que agora estão aparecendo anúncios, então resolvi monetizá-lo, não, porque os irmãos sabem que só de colocar uma quantidade de pessoas já começa a vir anúncios mesmo sem estar monetizado. Mas é uma coisa tão irrisória, irmão, que muita gente pensa que é uma fortuna. Não é bem assim, principalmente um canal simples como esse, que quase nem tem muita visualização. Basta vocês olharem os vídeos, vocês vão ver que meus vídeos não tem nenhum efeito especial, é tudo feito na muita simplicidade. E eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, porque tem algumas viagens para fazer, irmãos, lá mesmo dentro de Portugal, algumas viagens internas, onde tem pessoas nos aguardando para oração, para esclarecimento de alguma coisa da obra de Deus que somos nós, da igreja doméstica que nós estamos trabalhando nesse sentido. E precisamos da oração dos irmãos, porque nós não somos pessoas que temos uma estabilidade financeira muito assim, não. Nós vivemos também pela misericórdia de Deus, temos o nosso compromisso diário, porém, dentro disso, irmãos, sabemos que surgem as necessidades, etc. Então, só com a oração para nós darmos continuidade nesse trabalho. Nós não queremos parar. Mas não só o trabalho aqui dentro do canal, irmãos, porque isso é algo que é fácil de nós até fazermos na nossa casa. Mas nós precisamos sair no campo. No campo, quer dizer, ir atrás das almas. Tenho visitas para fazer na Ilha da Madeira, que é longe. Tenho visitas para fazer no Porto. Tenho visitas para fazer em vários lugares, irmãos. E nós estamos pedindo para os irmãos a ajuda espiritual na oração. Porque a oração, irmãos, é que move os corações das pessoas. A oração é que abre as portas. É a oração que faz com que nós possamos ir aonde Deus quer que nós vamos. Eu sinto de contar uma obra aqui, irmãos, que Deus fez, um milagre que Deus fez conosco uma vez. Deus me mandou ir na casa de um irmão. Naquela época eu tinha um carro, agora não tenho. Eu não tinha recursos para ir, irmãos, mas Deus me apertava. E eu, depois de um determinado culto, levei os irmãos, uns irmãos bem carentes em casa, irmão, na casa deles, que eles moravam longe, e eu levei. E quando, chegando na casa, irmão, com aquele carinho, me convidou para que eu tomasse um café na sua casa. E eu subi, irmão, era um apartamento, eu subi, apartamento pequeno. Quando ali chegamos, irmão, sentamos, começamos a conversar nas coisas de Deus.
E nós fomos orar a Deus. Na oração, o Senhor me trouxe claramente a exortação do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, irmãos. Quando terminou aquela oração, irmãos, eu despedi dos irmãos e fui descendo aquela escada e o irmão foi me acompanhando até a porta. Era um apartamento muito simples, irmão. E eu disse para o irmão, o irmão quer ver um milagre agora? Ele falou, milagre agora? Eu falei, Deus vai fazer um milagre, eu senti. Deus vai fazer um milagre agora. Quando nós descemos, irmãos, que eu fui abrir a porta do meu carro, que era um carrinho velho, irmãos. Eu abri a porta daquele carro. Quando eu abri do lado de fora da porta, perto ali do passeio da sarjeta, não sei como é que fala aqui no Brasil, mas acho que é sarjeta, tinha uma importância de dinheiro. Uma importância de dinheiro ali, irmãos. Não era pequena naquela época, dava quase para encher o tanque do carro. Eu olhei, era mais ou menos umas 11 horas da noite, não tinha ninguém, irmão, a rua estava deserta. Eu perguntei para o irmão se era dele, ele disse que não. Eu peguei aquele dinheiro e o Senhor falou comigo, eis aí o dinheiro para você ir na tua missão. Glória ao nome santo do Senhor. Contei para ele da missão, ele ficou maravilhado. No outro dia, então, irmão, me pus a caminho para fazer aquilo que Deus mandou. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, que nós chegamos na hora certa. Porque chegamos na casa de uma pessoa que no outro dia estava preparada para cometer um homicídio contra uma pessoa que havia agredido alguém da sua família. E ele, irado, irmãos, embora fosse crente, mas um espírito tomou sua mente de ira, ele comprou uma arma, nós não sabíamos nada disso, para no outro dia então tirar a vida daquele que agrediu um dos seus familiares. E quando nós chegamos ali naquela cidade, fomos direto naquela casa sem sabermos de nada e oramos a Deus, e na hora da oração o Senhor, por misericórdia, nos fez entender que tinha alguma coisa que tinha que ser feito naquela casa. E ali, irmãos, o Senhor preparou que nós começamos a conversar. E eu disse para aquele irmão, eu não sei porquê, mas eu sinto de dizer ao irmão que se desarme, irmão, se desarme, porque a vingança não pertence a você. Não faça justiça com as tuas mãos, que você pode perder a tua alma. Deixe que Deus fará justiça. Nisso ele começou a chorar, e a sua esposa, que já sabia, irmão, e que estava totalmente contrária àquela atitude, chorando, disse para mim, é verdade, irmãos, ele já está preparado para amanhã fazer uma loucura. Naquele momento ele começou a chorar, pediu perdão a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus que aquele irmão, ele se desfez daquele artefato, daquela arma que ele já havia adquirido, e ao mesmo tempo voltou novamente a ser aquele homem manso que sempre foi. Passaram-se alguns meses e logo o Senhor o recolheu para o seu reino, para dormir, para repousar, aguardando o soar das trombetas eternas. E eu agradeço a Deus que Deus nos enviou naquela casa na hora certa, irmãos. Então, irmãos, tem coisas que nós pedimos oração para que Deus... Porque eu não vou dizer para o irmão que caiu do céu, que foi um anjo que colocou ali. Eu não vou enfeitar as coisas. Deus preparou aquele dinheiro na hora certa, irmão. E eu tenho certeza que tudo que for preparado por Deus, irmãos, o Senhor fará que chegue nas nossas mãos sem nós precisarmos ficar pedindo para esse ou para aquele, porque se a pessoa, irmãos, tem o Espírito de Deus no seu coração, ela vai sentir a necessidade do seu próximo. Principalmente quando nós não estamos querendo alguma coisa para nosso enriquecimento. Eu poderia estar aqui nesse país, mas estou em outro por causa de querer ver o prosperar
da obra de Deus nas pessoas, que somos nós, irmão. Mas nós não somos pessoas ricas, precisamos da oração, para que Deus prepare trabalhos, para que Deus abra portas, e assim, com o suor do nosso rosto, conseguimos fazer o que Deus assim nos tem determinado. E não desprezamos também aquilo que Deus prepara para nós, de forma alguma, como foi essa preparação, que eu não sei nem de onde veio, estava do lado de fora do carro. Por certo, pode ter ser que alguém perdeu. Ora, alguém pode dizer, coitado de quem perdeu. Mas às vezes a pessoa que perdeu, irmão, tinha muito e às vezes ia gastar até com coisas que não se devem, até no pecado. O dinheiro foi usado para salvar uma alma da condenação eterna. Foi certinho, não sobrou nada. Vamos dizer que não sobrou nada, nós compramos uns pãozinhos e um refrigerante depois com o que sobrou. Mas irmãos, então peço oração para vocês a esse respeito, peço oração também por todos os irmãos do canal, um ore pelo outro, e vamos continuar a nossa jornada, irmãos, porque agora estamos chegando mesmo na reta final, não sabemos até quando, mas vamos servir ao Senhor. E eu sinto de ler aqui, irmãos, para todos vocês, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, vou ler na Bíblia traduzida por King James. Naquela mesma hora, chegaram-se Jesus e os seus discípulos e perguntaram, quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, na verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender a um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para que ele se pendurasse o pescoço em uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por suas ofensas, pois é necessário que venham ofensas. Mas ai do homem por quem vem a ofensa. Somente até aqui, irmão. Uma outra Bíblia não fala ofensa, fala escândalo. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aqui está meio... A iluminação aqui não está muito boa, né, irmãos? Mas eu creio que os irmãos estão ouvindo bem. Eu vou tentar melhorar aqui. Deus vai preparar aqui que nós vamos dar uma arrumada nesse aparelho aqui, irmão. Esse aparelho não está muito bom. Então, irmãos, uma coisa eu tenho a dizer para vocês, caríssimos irmãos. O Senhor Jesus, Ele aqui demonstrou que a humildade, quando ela vem de um coração sincero e puro, ela é recebida diante de Deus, porque Deus conhece a hipocrisia. Muitos querem ser grandes pregadores, outros querem ser grandes para serem famosos, conhecidos diante da sociedade, diante dos homens. Mas a nossa intenção é que o nome de Deus seja exaltado. Que grande para nós somente é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, irmã, você que está ouvindo este vídeo nesse momento, ainda que alguém te humilhou, ainda que alguém quis fazer você, irmãos, de tapete diante de muitas pessoas, ou até mesmo você mesmo, se sente humilhada, saiba que você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. A tua humilhação, ela mexe com Deus. E aquele que está te humilhando, quer dizer, te ofendendo, falando mal de você, tratando você como se você não fosse uma pessoa digna de receber a presença de Deus, saiba que ninguém tem esse direito de fazer com que você passe por isso. Deus está me fazendo gravar este vídeo essa manhã aqui, porque por certo alguém, irmãos, vai precisar ouvir. Saiba que às vezes você pode estar enfermo, às vezes pode estar passando por um desemprego, às vezes pode estar passando por um momento difícil na sua vida familiar, ou na sua vida conjugal, ou até mesmo sofrendo por alguma coisa que você não fez. Mas lembra-te que Deus é justo e que Ele não vai te abandonar.
Ele nunca abandona quando a pessoa está caminhando na justiça, quando ele está procurando pelo menos fazer as coisas certas. Veja que o Senhor Jesus aqui chamou os seus discípulos e chamou aquela criancinha e mostrou para eles que para ser maior no reino dos céus tem que ser o menor. Quantos que querem a grandeza aqui nesta terra, quantos que querem ser grandes, que querem aparecer em posições elevadas, se acham melhores. A riqueza, irmãos, e a pobreza, irmãos, isso não é sinônimo que Deus está ou não com a pessoa. Não é porque você é pobre materialmente falando que Deus não está com você. Se você ouviu isso em algum lugar, desconsidere essa pregação. Alguém dizer Deus não está com você porque você não é abençoado materialmente. Isso é mentira, irmão. Isso é pregação do anticristo. O anticristo, irmão, que prega essas coisas, que você tem que ter muito dinheiro para Deus mostrar que está com você. Se você ouviu isso em algum lugar, pode ter certeza que Deus não está nessa pregação. O Senhor Jesus nunca falou isso, em lugar nenhum nas Escrituras. Não vamos desprezar os que são bens materialmente favorecidos, porque tem pessoas que têm também riquezas, têm, vamos dizer assim, uma certa abundância no sentido material, porque estudaram, trabalharam, chegaram com a sua dignidade, com o seu trabalho, com o seu esforço, adquirir bens aqui nesta terra. Mas, irmãos, estes devem sim ajudar os que têm necessidade da maneira que Deus os fazer saber. E nunca desprezar aquele que é humilde. Nós sabemos que hoje existem pessoas, irmãos, que se aproveitam dos outros, que usam uma aparência também de humildade para se aproveitar das pessoas. Por isso nós temos que ter uma certa comunhão para não sermos enganados por ninguém. Mas é fácil você saber, irmãos, e ver a sinceridade no rosto da pessoa. A pessoa que é sincera diante de Deus, irmãos, quando ela fala, você logo percebe. Então você às vezes, Deus te abençoa e você sente de fazer alguma coisa por alguém, faça. Se você está passando por alguma dificuldade também, não tenha vergonha de pedir oração. Hoje existe um pensamento que ficou na mente de determinadas pessoas, que você pedir oração, você já está pedindo alguma coisa. Isso é totalmente errado, irmãos. O Senhor Jesus nos ensinou a orarmos uns pelos outros e nos ensinou também a comunicarmos uns aos outros. Isso é bíblico, não está fora. Se eu chegar para os irmãos e passar uma necessidade de alguém aqui, ou até mesmo pedir oração, eu não estou cometendo erro nenhum. É errado aquele que fala, aquele que ofende. Melhor fora, como está escrito assim, aquele que escandaliza o seu irmão. Como posso eu falar de um irmão, de uma pessoa que eu não sei nem quem é direito, nem conheço a vida particular? Às vezes a pessoa tem um bom carro na garagem, mas não tem comida na geladeira. Vocês sabiam disso? Eu soube casos de pessoas que tinham um carro na garagem, só que ninguém sabia, as prestações estavam todas vencidas. Uma casa grande. Eu vi isso com os meus olhos, irmãos. Estive na casa de uma pessoa com um carro muito bom na garagem, tinha alimentação na geladeira, recebeu-nos como se fôssemos príncipes. Mas na verdade aquela alimentação foi doada. E aquele carro que estava na garagem, irmão, ele não podia nem vender o carro, porque o carro estava todo atrasado, mais de 2 anos a documentação atrasada, e não podia nem sair com o carro. Se nós fôssemos olhar com os olhos da carne, nós não fazíamos o que Deus mandou. Deus mandou ali um dos seus servos e perguntou como é que estava o documento daquele carro, e aquele irmão ficou assim um pouco envergonhado, mas o Senhor deu daquele servo dizer para ele: não se envergonhe, irmão, quanto está? E ele mostrou a documentação já 2 anos atrasados, salvo eu, 2 ou 3 anos. Eu falei agora há pouco, eu posso ter até errado, mas era mais de 2 anos, de 2 para lá. Estava desempregado, saía todo dia, irmãos, todo dia,
6 horas da manhã de casa e voltava só à noite, procurando trabalho, e voltava sem nada, a ponto de sua esposa ficar orando para que Deus preparasse alimento na sua mesa. E aqueles que não sabiam, até mesmo amigos que ele tinha, não sentiam nada, porque ele tinha vergonha de pedir oração. Mas quando chegou aquele servo de Deus na sua casa, irmão, aqueles servos de Deus, não precisou ele falar nada, Deus mostrou tudo. E aquele servo de Deus também era um servo que também não tinha muitas condições, mas ele também não tinha esse pensamento, irmãos, que nós não podemos comunicar as necessidades. E ele não estava comunicando a necessidade dele, mas estava comunicando a necessidade de um irmão dele. E ele passou então aquela necessidade para vários irmãos, porque para ele seria pesado. E vários irmãos então cooperaram anonimamente, e foi encontrado, marcamos um encontro, cada um deu uma importância, chamamos aquele irmão e demos aquela importância para ele. Deu para ele arrumar todo o documento do seu carro, pagar as suas dívidas e ainda, irmão, fazer uma compra para sua casa. Logo em seguida soubemos que Deus preparou um trabalho para aquele irmão. Então, irmão, ore, e Deus nunca vai deixar você envergonhado, em hipótese alguma. Nós estamos caminhando para o fim, nós estamos vendo manifestações de espíritos na terra que nunca se ouviu falar na vida terrena, irmão. Nós estamos vendo que o anticristo já está se manifestando em diversos setores. Então a nossa intenção é a vida eterna. E o nosso maior investimento hoje é nós investirmos nos nossos irmãos, uns nos outros, com oração, com comunhão, para que se cumpra em nós a palavra: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, enfermo e me visitaste-me. Às vezes você pega o teu dinheiro suado e vai lá e dá numa instituição. E aquela instituição, ao invés de ajudar o necessitado, vai construir prédio, vai construir edificações, que aquelas edificações que eles vão construírem, se você precisar um dia da misericórdia daquela instituição, ela não vai ter misericórdia de você, sendo que você ajudou ali, mesmo que você ajudou. Mas se você investir no teu irmão, com oração, com obras, porque nós não podemos amar somente de palavras, temos que mostrar pelas obras. O amor, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas o amor se manifesta também através das obras. Não adianta eu falar para o irmão, Deus te abençoe, e o irmão está com fome, e eu não dar um pão para ele. Ele vai voltar com fome, a mesma coisa. Deus te abençoe, e você tem condições, você vê que o irmão está com fome, dá pão para ele. Ah, mas ele que vai trabalhar. Irmão, é fácil você falar isso, você não conhece o estado de saúde dele, você não sabe como ele está psicologicamente, você não sabe qual a situação física dele. É muito simples falar isso. Se um dia você cair na mesma situação dele, aí você vai ver. Por isso que muitos às vezes caem até em situações difíceis, porque eles plantaram aquilo e Deus fará eles colher. Então não ofenda, não traga escândalo sobre o teu irmão, não fale mal do teu irmão. Mas quando você não sabe alguma coisa, cale-te, ore. Se alguém vir falar, aquele irmão fez isso, fez aquilo, tem isso, tem aquilo. Eu vi esses dias aí na internet alguém falando alguma coisa. Irmão, não vou citar nomes aqui, mas não sabe a situação que está o irmão. Então, por favor, irmãos, vamos seguir a lei da palavra de Deus e vamos amar-nos. O Senhor Jesus Cristo está vindo. Cada dia que passa, Ele se aproxima para buscar a sua eleita, a sua igreja, a sua predileta. E nós precisamos estar preparados. E qual a nossa preparação? Guardar a palavra de Deus aqui dentro. Não é estarmos dentro de paredes, 4 paredes, mas sermos uma igreja atuante, uma igreja que sai, que visita, que busca, que abraça, que ajuda, que estende a mão
para aquele que realmente tem desejo de fazer as coisas na obra de Deus. Irmão, Deus ama você, Deus ama a tua família, Deus ama a tua casa. Desprezado, jogado fora, machucado, ofendido, magoado, triste, cortaram a tua liberdade, cortaram os teus direitos dentro de uma denominação, mas os direitos diante de Deus não foram cortados. A presença de Deus está do teu lado. Deus ama você, Deus ama a tua família, Deus está com você. Guarde isso no teu coração. Deus está com você. Toda a honra e glória seja ao eterno Deus de Israel. Que o Senhor Deus reine entre nós, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o enviado por Deus, que foi crucificado e que ressuscitou no terceiro dia. A Ele a glória em eterno. Amém. Amém.